reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ada, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, e era bem sucedido em tudo que fazia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora que a gente entendeu o contexto, entendeu quem foi o pai de Ezequias, entendeu aqui o que a Bíblia fala sobre Ezequias, nós vamos agora lá para onde a gente fala a respeito do tema. Amém, irmãos? A gente está lendo mais a Bíblia, mas vocês Isaías, na verdade, irmãos, pode ser em Reis também, porque Reis e Isaías falam o mesmo texto. Não, vamos para Isaías mesmo. Eu não marquei especificamente. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Naqueles dias, vamos ler novamente, irmãos. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Irmãos, quando nós comparamos, nós pensamos assim: poxa, Ezequias, foi um excelente rei, ele limpou todos os altares idólatras, restaurou o templo, e a própria Bíblia fala que não houve rei, nem haveria outro rei como ele, olha só que título maravilhoso. E nós pensamos: não, então o cara é top de linha, e realmente ele era um homem de Deus, ele tinha um coração para Deus. E é engraçado, porque quando nós chegamos em Ezequias, nós falamos: aleluia, meu Deus, olha só. E foi do nada, irmãos, do nada, porque quando nós lemos a respeito do pai dele, nós vemos que ele foi um péssimo rei. E às vezes nós podemos trazer esse princípio espiritual para a nossa vida, porque muitas vezes nós ficamos presos ao não, é porque meu pai era assim, porque minha família foi assim. Mas quando nós lemos esse texto, nós vemos que ele foi totalmente diferente. Glória a Deus. Totalmente diferente. Ele não teve a desculpa de dizer: não, eu aprendi com meu pai e é isso. Eu não fez diferente. Ele limpou todos os altares. Ele reconheceu que Deus era o único Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Continuando, em Ezequias 38:2, diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de seu antepassado Davi ouviu sua oração e viu suas lágrimas. Irmãos, acho que o que eu quero falar principalmente está nesse trecho aqui. Como eu falei, quando a gente lê o mesmo texto, às vezes um tem uma revelação de um jeito, outro tem outra revelação, e às vezes quando nós olhamos para o tema, nós ficamos presos em organiza a tua casa. Organiza a tua casa. E não há nada de errado nisso. Mas quando nós olhamos o texto para o completo e nós vemos a revelação de Deus, o texto ele não enfatiza nisso, até porque Deus fala: organiza a tua casa porque você vai morrer.
Ele não fala, organiza a sua casa, senão você vai morrer. Eu acredito fielmente, irmãos, que o objetivo aqui desse texto não é enfatizar para você organizar a sua casa. Óbvio, você tem que organizar a sua casa. Mas repara no texto, irmãos. Repara o que a palavra diz. É claro como meu pai fala, é claro como a neve. O enfoque aqui não é organiza a sua casa. É porque às vezes nós temos no nosso coração natural enfatizar o natural. Às vezes nós priorizamos o natural. Às vezes nós priorizamos o externo. Imagina se Ezequias pensa: não, Senhor, eu vou organizar minha casa. Acabou a história do homem. Sabe por quê? Porque essa era a ordem de Deus. Organiza a tua casa porque você vai morrer. Mais uma vez, irmãos, não é organiza a tua casa, senão você vai morrer. Organiza a tua casa porque você vai morrer. E ele poderia ter ido chorando, vou organizar minha casa, porque realmente nós temos que fazer isso, nós temos que organizar. Mas o objetivo principal do texto, o que Ezequias fez? O que Ezequias fez, irmãos? Ele orou, ele chorou amargamente para o Senhor. Ele foi para os pés daquele que poderia resolver o problema dele. Glória a Deus. Às vezes nós estamos aqui tão fechados, às vezes a ansiedade, o mundo, as coisas às vezes estão tão atordoadas, que às vezes nós esquecemos de parar. Peraí, deixa eu pensar. Não, eu tenho que ir para os pés do Senhor. Às vezes nós queremos resolver o problema da nossa maneira. E esquecemos que o principal, irmãos, é estar na presença do Senhor. Amém? E aí depois vai organizar a tua casa. Mas primeiro o teu coração tem que estar no Senhor. O teu coração tem que estar no Senhor. Não adianta, irmãos. Imagina se você vai para a sua casa e organiza a sua casa. Só que está determinado, você vai morrer, independente se você organizar ou não. Deus deu um conselho para ele. Deus falou assim: organiza a tua casa, meu filho, porque para ti já era. E o normal, o natural, irmãos, a gente pode falar que eu bato muito, fala a mesma coisa, mas é porque eu acredito que vocês não vão lembrar de 99% do que eu estou falando. Mas se vocês lembrar disso, eu vou sair feliz, acredito que o Senhor também. Porque muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos confiar no Senhor nas áreas que nós precisamos. Qual área da sua vida que você precisa do Senhor? Qual área da sua vida a morte já foi decretada? Às vezes é na área financeira, às vezes é na área espiritual, que eu acredito ser o principal, e às vezes nessas áreas nós buscamos remédios naturais. Às vezes nós buscamos remédios naturais, às vezes nós vamos atrás de um coach para tentar evoluir, mudar a nossa mente. Às vezes nós queremos algo natural, só que às vezes o que falta na nossa vida é parar um pouco e colocar a nossa vida aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Irmãos, mais uma vez, se o rei Ezequias tivesse parado, é o texto, vocês às vezes falam: irmão da hipergraça. Não, está no texto, eu acabei de ler com os irmãos. Acabei de ler com os irmãos. Eu acredito fielmente, Deus, irmãos, acho que é lá em 28º lugar, Deus está preocupado com estrutura. Primeiro de tudo é o seu coração. E é isso aqui que ele viu em Ezequias. Ele viu o coração. Ele viu o coração. Entregue, não sei qual área que você está precisando, irmãos, mas antes de organizar, entrega para o Senhor. Antes de você, eu preciso organizar minha casa, eu preciso fazer meus alvos. Você precisa, irmão, você precisa fazer. Mas isso é em segundo plano. Sabe, calma um pouco, o mundo está muito acelerado. E às vezes por isso, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer isso. E às vezes as coisas vão só piorando. Já perceberam? Quanto mais você vai afobado em tentar resolver, mais as coisas vão piorando. E eu vou te dizer, para nós crentes é pior ainda.
Quando nós tentamos resolver as coisas no natural e na nossa força, talvez para o mundo até resolva. Eles fazerem a coisa na pressa, mas para nós não, só piora. Para nós então que piora. Então se nós não tivermos essa revelação, irmãos, de que nós precisamos voltar para o Senhor, que nós precisamos acalmar o nosso coração e entregar os nossos caminhos para o Senhor, nós sempre vamos viver a mesma coisa. Você quer viver algo diferente em 2026? Amém. Você quer viver algo diferente em 2026? Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Jesus, ele deixou bem claro todas as passagens que ele conversava com os fariseus, que ele conversava com alguém, toda pessoa que chegava com um coração contrito, um coração quebrantado perante ele, um coração humilde. Irmão, você não precisa de saber das coisas, meu irmão. Isso aí é segundo lugar. Isso é segundo lugar. Você precisa ter um coração quebrantado perante o Senhor. Às vezes nós somos cheios de achismo. Não, eu sei o que Deus quer. Não, irmão, não faz isso. Irmão, não é assim. Irmão, não é assado. Irmão, tenha um coração quebrantado e Deus vai te erguer. Tenha um coração quebrantado e Deus vai te usar. Enquanto nós não tivermos um coração quebrantado, o Senhor não vai nos usar. O que a gente acha que é ser usado pelo Senhor é só casca vazia. Se nós não tivermos um coração quebrantado perante o Senhor e humilde, é só casca. Às vezes nós achamos que nós estamos fazendo muito para Deus. Não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu dou dízimo, porque eu abro a igreja, porque eu faço isso. Irmãos, isso não adianta nada se em primeiro lugar você não tiver um coração quebrantado. Vocês estão me entendendo, irmãos? Glória a Deus. Esse versículo aqui, irmãos, ele é muito claro. Ele fala a respeito da misericórdia do Senhor. Ele fala de que quando nós nos voltamos para Ele, Ele é misericordioso e justo para nos dar cura. Glória a Deus. Nós precisamos dele, irmãos. Nós precisamos dele em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós esquecemos de uma área da nossa vida, porque nós achamos que nós somos bons demais. Não, eu não vou pedir humildade para Deus, porque eu não preciso, eu sou humilde demais. E às vezes nós esquecemos de pedir. Às vezes nós esquecemos de falar. Senhor, muda meu coração. Às vezes nós nos achamos tão bons, irmãos, que nós esquecemos de pedir para Deus. Deus, me torna mais humilde. Às vezes eu mesmo não consigo me ver. Às vezes a minha esposa precisa te falar algo que para ela é óbvio e para mim eu acho que eu sou bonzão. Mas nós precisamos clamar o Senhor em todas as áreas, irmãos. Aquela área que Davi teve, eu não sei se talvez foi um constrangimento, ou se ele achava que não necessitava de Deus, ele caiu nessa área e foi aí que o pecado entrou e acabou com a família dele. Salomão, na mesma área que o pai caiu, ele caiu também. Davi orava, falava sobre tudo com Deus, menos na área sexual, e foi a área que ele caiu. Às vezes nós nos achamos bons demais, mas é aí que é o nosso erro. E sabe o que é o engraçado, irmãos? Por que nós temos que pedir para Deus às vezes coisas que a gente nem acha que precisa, como às vezes humildade, ô Senhor, que eu possa escutar mais, que eu possa... Sabe qual que é o problema? Que às vezes nem é consciente isso. Às vezes a gente nem é atento para aquilo que nós temos que pedir. Às vezes nós nem somos conscientes de entender que nós não somos ninguém. A palavra inteira, irmãos, a palavra toda, se você ler a palavra inteira fala das misericórdias do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, é muito difícil falar isso, irmãos, mas Deus, isso é a máxima verdade. Deus deu a lei, algo impossível do homem cumprir. Foi para mostrar duas coisas: o caráter santo dele e mostrar que o homem precisava dele para cumprir. Só que às vezes nós não entendemos isso. Nós primeiro tentamos cumprir ali um livro de regras, tentamos, não,
se eu decorasse, irmãos, quando eu converti, eu pensava que, não, eu vou tatuar no meu braço aqui os 10 mandamentos. E se você me perguntar hoje, adivinha só, eu nem lembro qual são. Mas sabe o que eu tenho percebido? À medida que eu tenho buscado o Senhor, à medida que eu tenho orado, à medida que eu tenho buscado a Ele, a cada dia, pelo menos assim, 0,00001% eu tenho melhorado. Saiba, a lei é para mostrar que você não dá conta mesmo, é só isso. Você precisa de Jesus, você precisa de Jesus na sua vida, você precisa de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, sobre a fé correta, eu já ia chegar nesse momento aqui, mas amém, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos a respeito da fé correta. Ezequias, imagina Ezequias sendo um cara que falou, não, peraí, o Senhor vai me matar? Meu Deus, eu vou morrer. Mas Ezequias ia pensar, imagina que Ezequias é como nós. Ele é como nós, na verdade, só que não é como ele. Mas imagina Ezequias, não, como assim, ué? Mas eu faço tudo correto, Senhor. Por que eu vou morrer? Não. Eu sei a tua lei, eu cumpro, eu destruí os altares. Como assim? Não. Imagina que ele falasse, não, vamos santificar mais, é isso que está faltando. Esquece de chorar, não, eu vou ali cumprir o livro de regras. Eu vou olhar se eu estou fazendo tudo certinho. Eu vou lhe cumprir. Aí então, eu vou entender por que eu morri. Às vezes, irmãos, não é que nós não vamos cumprir a lei. Na verdade, nós não vamos cumprir. Essa é a chave. Nós não vamos cumprir a lei. Esse é o segredo. Entende isso. Você não vai cumprir. Você não vai conseguir ser 100% santo. Não vai conseguir. Mas quando nós focamos no Espírito Santo, quando nós temos a fé correta, porque às vezes a sua fé é o seguinte: se eu fizer, eu recebo. Se eu fizer, eu recebo. Nós temos que nos analisar, irmãos, porque às vezes isso não é óbvio. Isso não é óbvio, está lá no nosso consciente. Às vezes nós viemos para a igreja e no nosso subconsciente a gente não vê. Nós pensamos que é porque nós amamos ao Senhor. Por isso que às vezes a gente tem que analisar o nosso coração. Mas às vezes você vem para a igreja para receber algo em troca do Senhor. E aí você esquece que a moeda de troca com Deus não é o que você faz. É o quê? A fé. E às vezes a nossa fé não é fé mais. É o nosso trabalho por troca de algo que Deus pode fazer. Às vezes nós estamos tentando comprar o Senhor. Já parou para analisar assim, se você faz isso? Muitas vezes eu já peguei assim, irmãos. É por isso que nós temos que analisar o nosso coração. Porque com Deus não funciona assim, irmãos. É por isso que quando nós temos um coração quebrantado, nós automaticamente entendemos que nós não merecemos nada. Mas nós temos tudo porque Ele nos deu tudo. Não porque merecemos, irmãos. Não é o tanto que você vai fazer, não, irmãos. Esquece. Às vezes nós temos que ser igreja, irmãos. Nós temos que igrejar. Mas às vezes nós esquecemos do principal, que é lá no teu quarto. Nós esquecemos disso. Eu prometi ser rápido. Mas não estou finalizando. E só mais uma coisa. Tenha uma fé inabalável no seu coração. Tenha uma fé correta. Assim como Ezequias, ele não teve fé no natural. Ele correu para quem poderia resolver. Hoje você possa ter no seu coração. Às vezes a sua fé, você fala assim, não, eu sou cheio de fé. Mas às vezes quando é para você cancelar uma maldição, porque maldição hereditária existe, irmãos, existe. Mas maior é o que está em nós do que o que está. Glória a Deus. Macumba existe, não existe, irmãos? Vocês já viram muitos casos de, eu sei que existe. Mas maior é o que está em nós do que o que está. Glória a
ser assim para tudo na nossa vida, irmãos. Às vezes a sua fé está tão errada que você... Opa, macumba ali na esquina, meu Deus, não. Corre, não encosta não. Irmãos, eu só não como que é nojento. Mas se for não come, que senão você vai ser amaldiçoado. Irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa tem que ser a nossa fé correta. Irmãos, crente não fica possesso. Se você tiver uma fé certa, não, eu não vou encostar não, deixa eu pôr a mão, senão eu vou ficar possesso. Irmãos, o Espírito Santo habita em você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se você não tiver essa fé, acabou. Irmãos, se vocês não tiverem isso cravado no seu coração, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Seu 2026 vai ser honesto. Perdão da palavra. Tenha isso cravado no seu coração. Macumba? Não. Estou nem aí. Não pega em mim, não. Porque o que está em mim é maior do que isso. Maldição hereditária? Não, em mim não. Porque eu creio no Senhor. E tem que ser assim em todas as áreas da sua vida, irmãos. Todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Você tem que ir em todo momento. Ora, eu falei esses dias para mim, ela até se emocionou, mas eu não tinha o hábito de orar em toda a alimentação que eu ia fazer. Dar graças ao Senhor. Não tinha. Eu só ia comer em horários específicos ali, às vezes. Mas a gente criou esse hábito de orar todas as vezes o que vai comer. E eu tenho visto nitidamente, quando nós oramos e agradecemos o Senhor, nosso coração se enche de gratidão. Irmãos, é automático, eu não tinha isso. Às vezes a gente só separa um momento ali no quarto para orar. Mas à medida que você vai orando, introduzindo o Senhor em todas as áreas da sua vida, é engraçado, você começa sempre a pensar em Jesus nisso, em Jesus naquilo, em Jesus. E isso vai sendo automático. Mas percebe que eu não foquei na lei? Eu não foquei em fazer o bem. Não, porque se eu fazer o bem, aí sim que Jesus vai entrar em mim. Não, Jesus já está em mim. Eu manifesto Ele, porque eu busco a Ele. Aleluia. Amém? Aleluia. Eu falei isso. É porque, irmãos, ele agora está falando, é porque dentro do carro eu fui falando, meu Deus, eu não tinha visto a respeito de Ezequias. Eu falei, não, vai anotando aí. Eu fui falando, ela foi falar. Mas, irmãos, eu não quero me prolongar. Não quero dizer, irmãos, que você não vai organizar a sua casa. A coisa mais maravilhosa que existe é literalmente você ter uma casa na paz, tudo limpinha, o Senhor estando ali dentro, você imaginando o Senhor andando ali, o chão limpinho, organizadinho. É bom demais, é show. Não estou dizendo que você não vai fazer isso. Você tem que fazer seus alvos, organizar a sua vida, suas metas, aquilo que você vai orar para o Senhor. Você tem que fazer, faça. É um ano novo. É uma oportunidade nova de ter planos no Senhor. Anota tudo aquilo que você quer. E ora todos os dias por isso. Mas o principal, se entregue ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, encerrar. Desculpa aí, achei que eu ia, não sei nem se eu fui rápido. Só mais uma coisa, irmãos. Ezequias foi top, vocês viram. Só que o filho dele, a Bíblia fala que foi o pior de todos. O pior. Ele levantou os altares novamente, começou a adorar, a queimar. A Bíblia fala que ele matou muitos inocentes. Ele foi o pior rei. Pior de todos, assim, de longe foi o pior. E o que nós podemos ver com isso? Ezequias, no final das contas, ele não organizou a casa dele. Ele não organizou. E a Bíblia fala aqui, porque o Senhor fala para Ezequias que, Judá vai ser cativa, Babilônia, os seus descendentes vão, porque isso já é Deus já tinha decretado que isso ia acontecer. E Ezequias fala, não vai acontecer enquanto eu estiver em vida, porque eu vou servir o Senhor, porque a minha vida é do Senhor. Mas com seu filho ele foi totalmente diferente, né? Mas que nós possamos
pegar esses 3 exemplos, né? O pai de Ezequias e Manassés. Que nós possamos pegar esses princípios espirituais, irmãos. Porque a palavra é rica, irmãos. À medida que você vai lendo, às vezes você não entende muito bem, mas aí você vai pesquisando um pouquinho, aí você vai falando, meu Deus do céu, e como o senhor Dejares falou, você vai imaginando um trem, aí você fala, meu Deus, e aí você vai ilustrando aquilo, e o Senhor fala com você no final das contas. Amém? Que nós possamos entregar todas as áreas nas mãos do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Queria orar por você. Amém. Amém, Senhor Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, totalmente transformados, Senhor. Pai, que o nosso foco seja te servir, Pai. Mas te servir com um coração quebrantado, um coração contrito, um coração entendendo que nós não somos nada. Pai, que nós não queremos buscar, Senhor, fazer, cumprir a lei, porque o Senhor já cumpriu. Que nós possamos buscar o Senhor, para então, o Senhor, Pai, em Jesus, Senhor, fazer com que nós venhamos cumprir essa lei, Pai. Senhor, que nós possamos ter um coração, Pai, em nome de Jesus, ensinável, Pai. Para que nós possamos viver, Pai, em 2026 as maravilhas do Senhor. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e acatar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem falado. Pai, que nós possamos, Pai, ser usados nas Tuas mãos. Usa-nos, Senhor. Que nós não venhamos ser uma casca vazia, cheia de aparência, cheia de nós mesmos, mas que nós possamos ser cheios do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço por